Olá, estudante! Estamos de volta com essa aula maravilhosa, essa aula interdisciplinar. Como eu sempre venho dizendo aqui para vocês, né? A pegada agora desse novo ensino médio é exatamente, né, a aula interdisciplinar. Olha a palavra que eu falei, hein? Pegada, uma coisa aqui dessa variação linguística que a gente está falando. Eu sou o professor Diogo Medeiros, professor de Educação Física, e é um prazer estar aqui com vocês. Como vocês já bem sabem, eu estou aqui hoje com a professora Rose Mello, professora de português, né? E juntos nós vamos comandar essa aula. Tudo bem, professora Rose? Olá, professor Diogo. Olá, estudante. Que bom, vamos para mais uma aula onde nós vamos falar mais um pouco, trabalhar algumas atividades da variação linguística dentro da língua portuguesa e dentro dos esportes da educação física. Vamos lá? Preste atenção. Legal essa aula. Pessoal, relembrando rapidamente aqui, né? Está aí a aula interdisciplinar, professor Diogo, professora Rose, né? Faz parte aqui da área de linguagens, e ali a nossa habilidade a ser trabalhada. Ou seja, né, o que ao final da aula a gente quer que seja, que você realmente entenda, uma habilidade que você adquire, né? Você consiga analisar, né, o fenômeno da variação linguística. Na última aula a gente mostrou aí, né, diferentes níveis, desde a variação regional, a variação dentro do esporte, as gírias, os jargões, tá ok? Nós vamos mostrar aqui agora também para vocês vão ver aqui, ó, a questão da variação histórica, tá? Então, realmente você consiga entender que vai ter essas variações mesmo. Tem a linguagem formal, aquela que você vai ter que escrever a sua redação ali do Enem, né? Na questão da gramática, da ortografia, tudo certinho, mas que não está, né, de todo errado, maneiras como as pessoas falam, né, em cada local, tá ok? Bom, dentro da linguagem do esporte, né, gente? Educação física não é só esporte, mas a gente acaba puxando um pouquinho para o lado do esporte. O esporte também, né, é uma manifestação cultural, isso é importante. Futebol é cultura, professor? Sim, não só futebol, mas como tudo, né? E aqui no nosso Brasil, o futebol faz parte da nossa cultura. A gente gosta muito, na época de Copa do Mundo a gente para, tá? Então, como é uma manifestação cultural carregada de linguagem própria, onde a gente encontra ali, né, a variação linguística formal e também a informal. A informal a gente viu, né, nos slides aí da primeira aula, a questão ali da gíria, do parça, do pai, né, a questão dos termos técnicos, do faz a área, do chama no X1. Então agora a gente vai ver um pouco da linguagem formal dentro do esporte. Tá muito legal o que a gente preparou aqui, né? Olha lá, no esporte a gente tem, por exemplo, a presença da linguagem formal aonde, professor? Em súmulas de jogos. O que é súmula? Súmula é o documento oficial, né, que prova que aquele jogo aconteceu, onde o árbitro vai relatar tudo o que aconteceu, os cartões vermelhos, amarelos, quem que fez gol, quanto que ficou o jogo, quem estava presente jogando em cada time. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de uma súmula aqui para vocês. E a gente tem também reportagens e crônicas jornalísticas, onde, né, o jornalista vai escrever ali. Acho até que você falou no último aula, né, professora Rose? Tem a questão acho que a reportagem é uma coisa que ele conta o fato e a crônica é onde ele dá a opinião, né? Um negócio assim, mas tudo na linguagem formal, né? Mais ou menos isso? Então, professora, que é muito legal, né? Que sempre eu bato nessa tecla. Como ele falou que súmulas de jogos é uma coisa oficial. Então, você precisa de usar o quê? A linguagem padrão, a linguagem culta, né? Você não pode usar a linguagem informal. E reportagens e crônicas também são gêneros textuais que nós já estudamos, né? E tem também no esporte, que agora então vocês vão ver, preste atenção, como o professor Diogo vai mostrar uma súmula, como é a linguagem dessa súmula. Presta atenção. Olha a súmula que eu trouxe aqui, hein, pessoal? Tô puxando a sardinha pro lado não, né? A súmula desse jogo ficou famoso, muita gente lembra. O jogo do 6-1, onde o Cruzeiro ganhou de 6-1 do Atlético, né? No ano de 2011. Por que eu sei que esse jogo existiu, professor? É por causa dos vídeos que a gente tem acesso no YouTube? É por causa que a maioria de vocês eram nascidos e provavelmente viu esse jogo? Não, teoricamente, o que vale, né? O que prova que esse jogo aconteceu é a súmula. Quem escreve a súmula? Quem escreve o relato dessa súmula no jogo? O árbitro. O árbitro nessa partida foi o Marcelo de Lima Henrique, ó, né? Um árbitro FIFA na época do Rio de Janeiro, e os assistentes deles, né? O Carlos Brockenbrock, acho que é isso mesmo, Júlio César Rodrigues Santos, ok?
Isso aqui é o início da súmula, identificando quem que foram, né, os árbitros da partida. Aqui ele já escreve o resultado, ó. Resultado final 6-1 em favor de quem? Do Cruzeiro, ok? E aí, seguindo, olha ali, ele vai identificar os jogadores que fizeram os gols. Olha a questão da linguagem formal, né? Tem vários jogadores que têm apelidos, né? Às vezes, no diminutivo, Marcelinho, sei lá, por exemplo, mas aqui a gente vê o nome completo. O número do jogador, o Roger foi o primeiro a fazer o primeiro gol do Cruzeiro, né? Repara aqui o nome dele, Roger Galiano Flores. O Roger fez o gol aos 8 minutos do primeiro tempo. E ele relata todos os outros 6 gols do Cruzeiro. Ó. Do Leandro, Guerreiro, né? Do Anselmo Ramon, do Fabrício, do Wellington Paulista, né? E aqui acho que foi até gol contra. Na verdade, eu não lembro desse jogador aqui, mas só pelo nome que a gente já vê que era um jogador que tinha apelido. Aqui a gente vê que é o nome dele mesmo. E o gol do Atlético feito pelo Hever, ó, tá? Aqui a gente vê também que ele relata quem levou o cartão amarelo, né? Olha só, o minuto que ele levou o cartão, qual tempo, né? Primeiro tempo, e o porquê que ele levou. Por calçar o adversário, por reclamar contra a arbitragem, por agarrar o adversário. Aqui, professor Diogo, só um minuto aqui. Olha só a importância. Quando nós falamos da variação situacional, então o professor Diogo falou aqui sobre o apelido. Então, no campo, no dia a dia, com os amigos, aquele jogador, ele tem um apelido, Marcelinho, o narrador, Ronaldinho. Né, vai falar o apelido, todo mundo conhece, Isso. mas no documento oficial eu vou ter o quê? A linguagem formal. Então, você precisa saber quando você deve usar a formalidade para estar comunicando com alguém. Olha só que legal. E ali ele relata, né, por exemplo, né, que aos 32 minutos, olha a linguagem, né, uma linguagem totalmente formal. Ele relata, né, que aos 32 minutos expulsei com cartão vermelho direto o senhor Werley Ananias da Silva, nome completo do jogador, né, de número 22 do Clube Atlético Mineiro, né, relata ali em disputa de bola com o adversário, né, número 11, o Wellington Pereira, né, o Wellington Paulista, que desferiu um tapa, atingindo na altura do tórax. Qual que é a importância disso? Né? Um tapa ali, às vezes, o tribunal desportivo vai querer julgar se foi uma agressão, dar uma punição a mais para esse atleta. Então é importante que o árbitro faça esse relato completo, né, do que realmente aconteceu. Né? Então ele vem e relata tudo, como vocês podem estar vendo aqui. Aos 4 minutos, olha lá, ele relata também que um objeto foi arremessado, né, um artefato explosivo, dentro do campo, né, próximo ao goleiro do Clube Atlético Mineiro, o Renan Ribeiro. Então, esse relato é importante, como eu disse aqui, para o tribunal julgar. Se ele colocar esse relato aqui de qualquer jeito, né, usando gírias, identificando direito, o que foi lançado? Um artefato explosivo. Às vezes esse artefato ali, né, por ser um artefato explosivo, poderia causar uma punição maior para o mandante do campo, que na época era o Cruzeiro. Então é importante que esse relato esteja bem feito, bem fundamentado, detalhado, né? E como a gente já disse, com uma linguagem formal. Que é um documento, né, professor? Exatamente. Então, um documento de documento. Quando foi essa súmula, né? Então, a qualquer momento que alguém pegar essa súmula e ler, como o professor Diogo explicou aqui para vocês agora, você vai entender e qualquer pessoa vai entender, desde que entenda a linguagem padrão, a linguagem culta. Exatamente, né? Daqui a 100 anos pode pegar essa súmula, né? Não precisa nem dos vídeos do YouTube, que vai dar para saber, né? A pessoa lendo, ela já consegue ter uma noção do que aconteceu. Porque a gíria, ela tá na moda, né? Hoje é uma coisa. Hoje você usa uma gíria, mas amanhã ela caiu de moda, acabou. Exatamente. Né? E a linguagem formal, não. Bom, para dizer que eu não estou puxando a sardinha, né, para o lado do Cruzeiro, eu trouxe aqui também, né, a outra maior goleada do Atlético, né, que é o 9-2, pessoal tanto fala. Teoricamente, pessoal, né, o cruzeirense poderia falar que esse jogo não existiu. Por quê? Porque esse jogo foi há muito tempo e até hoje não acharam a súmula, né? Então, teoricamente, o que valeria? A súmula, o documento oficial. Mas a gente tem outros relatos históricos, também em linguagem formal, que mostram que esse jogo aconteceu, né? Esse jogo aconteceu no dia 27 de novembro do ano de 1927, há quase 100 anos atrás. Então, não tinha filmagem em todos os jogos. O que tinha na época? Tinha o relato, a crônica jornalística, né? E um dos jornais da época, o Correio Mineiro, ó, o jornal não existe mais, né? A gente não conhece, não ouviu falar desse jornal. Ele relata desse jeito, ó. Em disputa do campeonato da cidade,
encontraram-se domingo as aguerridas, olha as palavras que o pessoal usava, né, antigamente, linguagem mais bonita, as aguerridas esquadras dos clubes Atlético e Palestra, né? O Cruzeiro na época Palestra. Diferente aqui, né, Rose? Na época era só o Atlético com TH. Isso mesmo, já vou dar pitaco aqui, né, professor? Duas palavras que ele usou aqui. Olha só, aguerridas, que é uma palavra não muito usada hoje, olha a data, e olha a palavra Atlético como era escrito, com TH. É a variação o quê? Histórica. É a variação histórica. Naquele tempo, escrevia-se Atlético com TH. Hoje nós escrevemos Atlético sem o TH. Então, é a história, é o tempo. Então, aqui nós vimos uma variação histórica. E a palavra aguerridas também, hoje ela não é muito mais usada, né? Verdade, né? Inclusive, tá o Atlético Paranaense agora, ele voltou com TH, né? Acho que antigamente era com TH, sem TH agora, né? Ele quis pegar essa parte histórica aí com TH, o Atlético Paranaense. Mas continuando aqui, ó, tratando-se do penúltimo jogo do campeonato do corrente ano, né? Ou seja, do ano de 1927, de que era um dos concorrentes, o ponteiro da tabela. Acho que a gente olhando isso aqui dá para entender que os times estavam tentando chegar ali na ponta da tabela. Seu primeiro colocado, não é isso mesmo, professora Rose, né? No caso aqui, o Atlético Mineiro. A atenção geral foi despertada para um encontro que se dizia sensacional. E essa reportagem ela é grande, né? E ela encerra desse jeito aqui, ó. Então aqui a gente tem a certeza, né, que esse jogo realmente ele existiu, porque tem ali a reportagem do jornal, né? O jornal faz uma descrição detalhada, lance a lance, não só de todos os gols, mas de tudo que aconteceu na partida. Vale lembrar que antigamente era só rádio, nem todas as partidas eram transmitidas por rádio, né? O futebol era meio amador naquela época ainda. E no outro dia, não era nem no outro dia, pelo que eu estava vendo, segunda-feira nem saía nada do jogo. Na terça-feira é que saía algo sobre o jogo. Então, às vezes, a pessoa, né, nem ficava sabendo, teve, né, Cruzeiro e Atlético na cidade, ela ia ler depois para saber o que aconteceu. E aí, né, a reportagem termina assim. E sem mais nada, digo de interesse, o juiz apitou, dando por fim o jogo às 16h50, da horário ainda que o jogo acabou, com o seguinte resultado: Atlético 9, Palestra 2. Então aqui mesmo sem a súmula, mesmo sem o vídeo, amigo cruzeirense, eu sei, né, que vocês falam que esse jogo não aconteceu, era uma época de futebol, né, mais amador, mas o fato é que sim, pelo relato do jornal, né, um relato formal, a gente consegue concluir que esse jogo, de fato, ele aconteceu. Então aí pelo exemplo, o que nós notamos? Uma notícia, ela é o quê? Ela é um documento, né? Então, toda notícia, ela tem uma linguagem simples, objetiva, dinâmica e formal. Né? Vocês viram que não tem nenhuma gíria, não tem gíria e não tem jargão. Né? Por quê? Porque na notícia é um gênero textual onde o jornalista, né, quem vai escrever a notícia, ele precisa usar a formalidade. E não que não existia gíria naquela época, né? Como você falou, as gírias elas vão mudando. Provavelmente existia um monte de gíria, né, gente? Na minha época existia cada gíria que hoje os meninos não usam mais, né? No dia a dia da escola eu fico acompanhando, né? Falo, meu Deus do céu, o que quer dizer, né? Tal coisa. Então existia gíria sim. Só que no texto jornalístico, um texto ali que está buscando informar o que aconteceu, não se usa mais, aliás, não se usa mais, mas nunca se usou, eu acredito que nunca vai usar essa linguagem informal de gírias e de jargões. Jargões a gente até pode ver alguma coisa relacionada ao futebol, né? Algum cronista ali que escreveu alguma coisa, às vezes a fala de algum treinador, como eu disse na aula anterior, né? O faz a área. O treinador gritou faz a área, o jogador tal cruzou e o outro fez o gol. Pode acontecer uma coisa desse tipo, mas aí no caso ele está relatando o que aconteceu nesse jogo. Isso, bem lembrado, né, professor Diogo? Quando tem um relato, por exemplo, numa reportagem, nós vimos que pode ter a voz do personagem. Então, com certeza, tem essa informalidade. Ele pode, como eu estou falando, eu posso falar de uma maneira mais descolada, usar jargões usado lá no esporte. Deu para entender? No caso, entre aspas, né? Se estiver falando o que o treinador falou, por exemplo. Isso, e né? a entrevista também, porque Exatamente. tem a subjetividade. Aí pode haver essa linguagem informal, ok? Tudo bem. E ali, pessoal, só para que a gente vê mesmo, né? Esse é o jornal O Correio Mineiro, tá ok?
como eu disse, o jornal da época, ali uma foto, né, mostrando tudo que a gente leu, ó. Aqui já está um pouco apagadinho, mas esse jornal, se vocês buscarem, vocês conseguem achar, né, o print dele. Então aqui tem tudo, né? Ali se você já olha aqui, né, Atlético, Jogos e Desportos, olha lá, Jogos e Desportos, né? O Atlético vencendo o Palestra por 9-2, conquista o título de campeão de 1927. Olha lá, como se desenrolou o jogo de domingo, ok? E aqui vem. Inclusive, olha o que eu disse aqui, não sei se vai dar para ver aqui, ó, terça-feira, o jogo foi domingo. Naquela época costumava sair reportagem, né, do Jornal do Esporte no outro dia. E começa exatamente como eu disse, né, em disputa do campeonato, né, da cidade, encontraram-se domingo, tá vendo? Eu peguei uma pequena parte, mas ele é grande. Ele detalha tudo o que aconteceu aí ao longo do jogo, tá ok? Olha lá alguns outros termos, né, do futebol por Portugal e Brasil, né? Então aqui, né, professor Diogo, o que nós vamos ter aqui? A variação regional. É como se diz em Portugal e como é aqui no Brasil, né? Então são termos diferentes para falar a mesma coisa. Tudo de futebol, né? Tudo a língua é a futebol. mesma, né? Obviamente a gente fala português, fomos colonizados, né, pelos portugueses, mas olha lá, né? O gandula é o apanha-bolas, né? O auxiliar técnico, adjunto. Torcedores são adeptos, né, lá em Portugal. Vaias, eles chamam de assobios, né? Time lá pode ser chamado de equipa. Vestiário, balneário. Gol contra, autogolo, né? Jogador lá é chamado de futebolista, né? Cristiano Ronaldo, um grande futebolista, por sinal, lá da terra de Portugal. E travessão chamado de baliza. O travessão já foi chamado de baliza aqui também, viu, gente? Também variação histórica. Mais tempo se chamava o travessão de baliza. Então, só para a gente ter também essa ideia, né, da variação aí de um país para outro que fala a língua, com certeza, né, o inglês dos Estados Unidos, o inglês da Inglaterra também tem essas variações. E ali, né, entre outras expressões, né, do futebol, antigas do futebol, que causaram estranhamento, né, até nos dias de hoje, olha lá, jogador bonde, jogador fora de forma, perna de pau, né, isso foi usado mais tempo, jogador bonde. Caldeirão, esquema para subornar jogadores, que hoje é chamado de mala preta. O toss, né, expressão em inglês que significa tirar a sorte. Antigamente era isso, né? Jogar a moedinha ali para ver quem que vai escolher o lado do campo. Então o toss é uma expressão em inglês e que praticamente não é usada hoje. A gente vê um ou outro, né? Um jogo de veterano, vamos fazer o toss. Jogador borboleta, gente. A gente falou hoje que os meninos gostam de futebol, ninguém vai entender nada disso aqui, né? Era um jogador que trocava um time por outro. Vira casaca, né? Quantos jogadores já jogaram em Cruzeiro, no Atlético, né? Hoje a gente fala mais em casaca, jogador profissional, né? Ele tá beijando um escudo aqui, no outro dia quem pagar mais ele tá jogando para esse time, né? Mas antigamente era chamado de jogador borboleta. E o jogador gaveteiro é aquele jogador que aceitava suborno, que aceitava, né? Que era vendido. Hoje não tem muito isso, o jogador ganha muito bem, mas antigamente o jogador, né? Ele ganhava ali, às vezes por jogo, um dinheirinho ali, né? Se tinha esse termo, é porque aceitava. Né? Mas hoje é um termo até que nem tem muito mais. Aqui, então, vocês viram o quê, gente? Vocês já estão craques aí, né? Vocês viram aqui o quê? A variação histórica, né? Como era usada aquela palavra, por exemplo, aqui, jogador borboleta, e hoje é o quê? Era o quê? Jogador que trocava de time. É o vira-casaca. Notaram? Então, isso são variedades linguísticas. Históricas, não é isso? Isto. O ciclismo, assim como todos os esportes, né, é cheio de jargões. Uma pessoa, né, que não é do meio também vai ficar, né, boiando, não vai entender. Quando a gente fala, por exemplo, pelotão, né? Pelotão é um grande grupo de ciclistas que pedalam junto. Um grupeto é um pelotão pequeno. Geralmente, né, dos atletas aí que ficam um pouquinho para trás do pelotão maior. Fuga ou escapada é quando o ciclista, né, deixa os outros e numa tentativa de abrir vantagem. Geralmente, essa fuga ou escapada ela acontece quando a linha de chegada está próxima. Então, mostrando que a gente tem essas variações linguísticas também, né? A gente trouxe o futebol que é mais popular, mas tem também esses outros esportes. Ok? Então, vamos ler aqui rapidinho, né? Olha só. Domingo eu passei o dia todo de bode, mas no começo da noite melhorei e resolvi bater um fio para o Zeca. E aí, cara? Vamos no cinema? Sei lá, Marcos. Estou meio para baixo.
Eu também tava, cara, mas já estou melhor. E lá fomos nós. O ônibus atrasou e nós pagamos o maior mico. Porque quando chegamos, o filme já tinha começado. Teve até um mané que perguntou se a gente tinha chegado para a próxima sessão. Tá vendo aí? Isso, passa aí, por favor. Saímos de lá comentando, que filme massa, maneiro mesmo. Mas já era tarde e nem deu para contar os últimos babados pro Zeca. Afinal, segunda-feira é dia de trampo. E eu detesto queimar o filme com o patrão. Não vejo a hora de chegar o final de semana de novo para eu agitar um pouco mais. Você entendeu esse texto? Só para finalizar a nossa aula, esse é um texto cheio de gírias, que usou a linguagem informal. Nem todo mundo que lê vai entender. Quem não entende a gíria, não entende o texto. Não é isso? Então, só retomando, a variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. Os diferentes falares devem ser considerados como variações e não como erros. E lá no texto tinha uma gíria, não sei se você conhece, bater um fio, quer dizer telefonar, ok? Então, é isso aí. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.